Esse é nosso primeiro podcast. Eu sou Beatriz Santos de Oliveira, faço parte da equipe do escritório Raposo Tavares e Magalhães, Advocacia Empresarial, e hoje, na qualidade de mediadora desta mesa, vou apresentar os participantes aqui presentes, doutora Marina Raposo Tavares, doutor Leonardo Magalhães e o nosso convidado, Victor Frois Rodrigues, tabelião no segundo ofício de notas de João Pinheiro, conselheiro fiscal do Colégio Notarial do Brasil, seção Minas Gerais, professor titular de Direito Notarial na Escola Superior de Notários e Registradores de Minas Gerais, especialista em Direito Notarial e Registros Públicos pela Anhanguera e mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, Minas Gerais. Obrigada, Vitor, por ter aceitado o convite. Sua presença, com certeza, engrandece muito o nosso debate. E hoje nós escolhemos o tema de falar sobre planejamento patrimonial e sucessório, que é um tema que nós somos muito demandados, procurados, mas as pessoas chegam até o escritório sempre nos questionando ou nos solicitando para ser constituída uma holding. E nós aproveitamos e desconstituímos, essa informação, porque é um tema que está muito em alta, a constituição da holding e o que fazer, como fazer, mas a gente explica que isso é apenas uma das ferramentas dentro do planejamento patrimonial e sucessório. A gente explica que são as 5 principais ferramentas, são a holding, o seguro de vida, a previdência privada, o testamento e a doação com usufruto. Então, dentro essas hipóteses, essas ferramentas, nós temos também instrumentos muito importantes, como o testamento e a doação com usufruto, que é feito no cartório de notas. Então, fala um pouco para a gente assim, sobre o testamento, se é usual o brasileiro procurar, as principais dúvidas. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite a você, Marina, Leonardo, Beatriz, por me receber aqui hoje, especialmente para tratar de um tema que a mim é muito caro. Eu já havia antecipado a vocês previamente. Aliás, eu queria também aproveitar e cumprimentar os espectadores, Não tenho o hábito de participar desse tipo de projeto, mas fico muito feliz pelo convite, mais uma vez agradeço. E, como eu havia dito, eu tenho um pequeno defeito, eu sou um pouco prolixo, especialmente para tratar de temas que, como esse que a gente vai abordar hoje, me são muito caros e guardam muita correlação com a atividade que eu desempenho hoje. Como a Beatriz bem disse, eu sou notário, exerço hoje a titularidade do tabelionato de notas do município e comarca de João Pinheiro, em Minas Gerais, e temos diversas ferramentas que são confeccionadas pelo cartório, notadamente escrituras públicas, atas notariais, testamentos, que auxiliam especialmente para a execução do planejamento sucessório. E como você havia questionado, especificamente em relação ao testamento, me suscita uma curiosidade para ser abordada agora nesse momento, que é a falta de utilização ou a escassez de utilização desse instrumento, talvez o subaproveitamento dele, como uma das ferramentas, naturalmente, de planejamento. A gente fala muito hoje em planejamento através da constituição de holdings, mas as pessoas esquecem, como você bem pontuou, desses outros instrumentos que podem auxiliar, até melhor, dependendo do caso, para a gente conseguir alcançar o propósito, o objetivo daquela pessoa em relação ao seu patrimônio. Depois da pandemia, especialmente, da crise pandêmica da Covid-19, a gente teve uma procura maior nos cartórios. Naturalmente, a pandemia trouxe a todos um temor em relação à sua mortalidade, porque todos viram muitas pessoas próximas, infelizmente, padecerem, pessoas novas, e isso aumentou, gerou como reflexo o aumento da procura desse instrumento, e também trouxe à luz a sua importância com as possibilidades que ele traz para o planejamento.
Temos também a doação, que também é um instrumento que é muito utilizado para fazer a antecipação de legítima. A gente pode, inclusive, determinar a constituição de outros direitos reais, além da propriedade, como você bem disse, o usufruto para atender algumas necessidades circunstanciais, como também instituir algumas cláusulas restritivas. Hoje o Código Civil nos permite estabelecer, através do instrumento de doação, por exemplo, a cláusula da inalienabilidade, a cláusula da impenhorabilidade e também da incomunicabilidade. São cláusulas de proteção, né, para o detentor ali do patrimônio, né? Perfeito. Então, a gente consegue estabelecer essas cláusulas com o propósito de proteger o patrimônio do donatário e também de atender uma manifestação de vontade, naturalmente, da liberalidade que é feita pelo doador. Sim. Vitor, você falou, voltando um pouquinho, você falou da escassez de busca das pessoas desses instrumentos no cartório. A que você acredita isso? Desconhecimento? Fala pra gente um pouco do que você acha, por que acontece cultural, isso. Né? Questão Isso, cultural. Me parece, e estou aqui fazendo uso de uma hipótese que me parece a mais pertinente, não tenho um embasamento fático nem estatístico para justificar, mas apenas a minha experiência. Eu acho que o brasileiro ainda tem muito medo de tratar abertamente do tema morte. É verdade. A gente vê hoje outros países, especialmente os países de tradição anglo-saxã, vou citar, por exemplo, aqui os Estados Unidos da América ou própria Inglaterra, em que a gente tem já até uma legislação que permite mais autonomia por parte das pessoas para disciplinar os efeitos jurídicos patrimoniais que vão se decorrer da sua morte, da extinção da sua personalidade jurídica. No Brasil, muito em razão, talvez, desse medo de abordar esse tema, do despropósito em relação à expectativa de que abordar esse tema pode atrair a sua ocorrência, né? Não se fala na morte porque pode atraí-la, então vamos mantê-la debaixo dos panos. É uma superstição, às vezes, né? É um tema que tem uma superstição, que tem um mau agouro em torno dele, né? E, na verdade, é uma fase da vida. Eu acho que todos devemos interpretar a vida como um ciclo. E é uma parte desse ciclo, e há também uma certa beleza em fazer esse planejamento, até mesmo para que você possa, depois desse ciclo se encerrar, deixar algum fruto, deixar algum legado, deixar alguma lembrança para as pessoas que permanecem e fazem da gente, então, ainda tem com a gente algum carinho, algum amor, algum tipo de sentimento, não é mesmo? Bom, então eu acho, na verdade, Léo, que, se me permite, né, doutor, que isso se dá muito em razão da nossa cultura. Existe uma questão cultural realmente que torna esse tema de difícil abordagem, então as pessoas evitam ter que tratar, evitam ter que enfrentar essas pautas e planejar naturalmente, sabendo até mesmo, já cientes até mesmo, de que não tratar disso antes pode gerar um problema depois. Mas que os problemas fiquem para os filhos. Já fiz muito por eles depois que pelo menos tratem disso, é um discurso que é natural a gente ouvir. E acaba que quando não é feito isso em vida, pode haver discórdias na divisão do patrimônio, acaba até impossibilitando de fazê-lo extrajudicialmente, um inventário, se não tiver o planejamento, e conhecemos que acaba que o inventário judicial às vezes leva anos por causa de brigas, né, desentendimentos entre familiares, e fazendo tudo isso em vida, você tem a oportunidade de facilitar a transmissão do patrimônio, a perpetuação do patrimônio, né? Então, assim, até mesmo a vontade do patriarca, da matriarca, enfim, sejam detentores de empresas ou somente de uma questão patrimonial, que vai facilitar essa transmissão, porque ele vai ser transmitido de toda forma em algum momento da vida, né? Então, temos instrumentos jurídicos seguros, porque também nos chegam aqui, Vitor, aí vamos falar da nossa parte, né, clientes. Vamos fazer uma doação com usufruto, mas eu vou perder o meu patrimônio, o controle do meu patrimônio? E a gente explica que não, tem as cláusulas de proteção, né? A gente está ali prevendo a transmissão, mas não está se transmitindo o controle.
Você continua dono daquele patrimônio, né? Então, isso gera ainda muita insegurança na cabeça do brasileiro. Perfeito. Bom, são dúvidas que surgem quando eu sou instado a me manifestar sobre alguma das opções de planejamento que as partes procuram aconselhamento diretamente comigo no cartório. Eu costumo dizer o seguinte: olha, o testamento, em primeiro lugar, uma regra que a todos os juristas é comum e é sabida é que o testamento é sigiloso. Sim, naturalmente, ninguém vai saber do seu teor. O cartório é obstado, quando ele é naturalmente produzido através de um instrumento público, o cartório é obstado de gerar uma certidão para qualquer pessoa, a não ser o próprio autor do testamento. Certo. Então, há um sigilo em relação ao seu teor. Segundo, o testamento é uma ferramenta que confere ao seu autor a possibilidade de disciplinar não apenas efeitos patrimoniais, mas também pessoais. Então, a pessoa pode aproveitar a oportunidade para disciplinar questões concernentes à sua personalidade. Então, por exemplo, qual a destinação do corpo? Eu quero ser enterrado, eu quero ser cremado, eu quero ou não quero ser doador de órgãos, que é uma questão que tem suscitado relevância. Aproveito a oportunidade, inclusive, doutores, para noticiar que, muito recentemente, o Conselho Nacional de Justiça publicou um provimento em que há a possibilidade agora de se fazer autorização eletrônica de doação de órgãos gratuitamente, de forma remota, ou seja, eletrônica, nos cartórios de notas de todo o país. Sim. Essa informação vai ser compartilhada com os órgãos públicos necessários, naturalmente, para que se facilite o trâmite e se conscientize a população da importância de ser doador. Os cartórios, então, são parceiros do Conselho Nacional de Justiça, que nos procurou através do corregedor, Luiz Felipe Salomão, o ministro que teve muita sensibilidade com o tema e ajudou a disciplinar isso através de um provimento para que a gente pudesse, então, atender esses pedidos de forma gratuita. Que bom. Agora, voltando à temática propriamente dita, o testamento, então, disciplina esses efeitos pessoais. Eventualmente, ele pode ser alterado se a pessoa mudar de ideia? Perfeitamente, enquanto a pessoa é viva e plenamente capaz, ela pode alterar os termos do testamento, ela pode fazer contemplações de bens específicos para certas pessoas, ela pode fazer contemplações de percentuais genéricos do seu patrimônio, ela não necessariamente precisa contemplar as pessoas que são seus herdeiros necessários, mas pode contemplar terceiros, naturalmente existem algumas limitações. Então é um instrumento que traz uma larga opção para o planejamento patrimonial sucessório do seu autor. E que é pouco utilizado, pouco difundido, é um instrumento que evita, e esse é um dos trabalhos primordiais do tabelião, do meu ponto de vista. Eu hoje me considero um agente de execução da justiça consensual. Por quê? Litígio, quem vai decidir naturalmente é o Poder Judiciário. Sim. Ou então, as arbitragens hoje, né, que podem ser feitas fora do Poder Judiciário, mas o notário, propriamente dito, ele executa aquela justiça consensual, preventiva do litígio. Então, a gente ajusta o testamento justamente para evitar que depois exista uma discussão em relação ao inventário. Interessante. Então, a gente consegue atender de forma concomitante às vontades de determinações da personalidade da pessoa, seu corpo, seus direitos autorais. Agora a gente tem suscitado uma questão muito relevante, um comercial de uma concessionária, de uma montadora de veículos, que utilizou a imagem póstuma da... Não foi a Elis Regina. Foi a... Não, foi, se eu não me engano, foi a Elis Regina. Utilizou uma imagem artificial dela. Sim. Isso suscitou uma questão moral e isso, naturalmente, tem reflexos jurídicos, né? Imagine você também hoje, outro tema que é muito importante, que ainda carece de mais difusão, os reflexos decorrentes dos efeitos patrimoniais das redes sociais da pessoa. Verdade. Por exemplo, nós tivemos a as infelicidade... redes sociais monetizam hoje. Né? Monetizam. A gente teve a infelicidade de perder uma cantora brilhante, a Marília Mendonça, recentemente, em Minas Gerais, por um trágico acidente aéreo. E as redes sociais dela continuam ativas. Uma rede social no Instagram hoje que tem milhões de seguidores,
os vídeos das músicas dela que são reproduzidos nas plataformas de streaming. Sim. As músicas também continuam sendo reproduzidas. Então, o testamento é um instrumento apto a disciplinar quem que vai administrar, quem que vai caber os direitos patrimoniais, a quem que vai caber os direitos autorais da pessoa após a morte. Isso já tem surgido, esse problema já tem surgido no judiciário brasileiro. E existe já, inclusive, alguns paradigmas que foram tratados como referência pela legislação, pela jurisprudência comparada. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Tribunal Alemão, que já teve que lidar com uma situação da necessidade de um pedido de os pais de abrir a rede social de uma filha que havia supostamente suicidado, para ver se encontrava alguma informação, se ela tinha comunicado com alguém, e a rede social negou acesso. Olha. Justamente porque a rede social era da pessoa que faleceu. Sim. E aí se traz uma discussão a quem que vai poder acessar. Até onde vai o sigilo? Até onde vai o sigilo, até onde vai o direito da personalidade em relação a divulgação de informações, os conteúdos telemáticos que são trocados através dos aplicativos de mensagem. Então, essas questões vão começar a suscitar naturalmente. Agora, com a inteligência artificial, então, outros problemas vão surgir e o direito tem que acompanhar. É verdade. E são coisas que poderiam ser previstas no testamento, por exemplo? Perfeitamente. O testamento poderia disciplinar, eventualmente, quem seria o administrador, a quem caberiam os direitos patrimoniais ou os royalties decorrentes da exploração dos direitos autorais, se a rede social ela vai ser encerrada ou não. Há, inclusive, através de algumas plataformas de rede social, vou citar aqui o Instagram e o Facebook, que já existe na própria plataforma opções de ajuste de configuração. Sim. Em relação aos efeitos que você quer que sejam gerados na plataforma após o seu óbito. A comunicação de óbito é feita à rede social e a rede social, então, segue aquela manifestação de vontade que foi ajustada através da configuração. Há de se discutir, talvez, a validade jurídica dessa manifestação de vontade feita através de um clique na rede social. Me parece, inclusive, muito mais seguro que a vontade da pessoa seja atendida através de através de um documento formal que segue um rito próprio e um rito muito bem estabelecido através da legislação. Até porque um perfil de uma rede social ela pode dar acesso a mais de uma pessoa. Aí, necessariamente, será que aquela opção foi feito pelo dono daquela rede social, daquele perfil, né? E são questões tão corriqueiras, assim, do nosso dia a dia, essa Sim. questão de redes sociais, e muitas pessoas não fazem ideia que isso possa ser tratado por meio de um testamento. Né? E que pode ter um impacto grande lá na frente, principalmente essas redes sociais com alcance maior, de artistas, influencers, que tem aí um ganho em cima. Perfeito. Exatamente. A atividade econômica desenvolvida no ambiente da internet, né, tem aumentado, tem se acrementado. E o Brasil hoje é um dos grandes polos mundiais para a produção de conteúdo. Eu vou narrar aqui, por exemplo, o Cazé TV, um jovem jornalista apaixonado por esportes, que começou a gravar conteúdos de reação, de vídeos de esportes e de outros conteúdos na internet. E hoje, a Copa, né? transmitiu, ele conseguiu o direito de transmissão da Copa do Mundo, conseguiu o direito de transmissão de campeonatos de futebol nacional e internacional, e hoje ele vende cotas de patrocínio por valores astronômicos. Sim. E quem que regulamenta os efeitos disso? O brasileiro já não tem o hábito de regulamentar nada através de testamento, quanto mais esse tipo de bem. E a gente tem que parar para perceber hoje que o maior ativo que nós temos são as informações. É verdade. Que hoje estão divulgadas através dos meios eletrônicos e, notadamente, a internet, né? Uhum. Ou que tem mais valor hoje, o produto de maior valor agregado no mundo hoje é a informação, através do qual os países hoje têm degladiado a chamada Guerra Fria 3.0, que suscita áreas de nostalgia daquela Guerra Fria que ocorria no pós-guerra, antes da queda do Muro de Berlim, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Sim. Então, o testamento é um instrumento, e aí, como eu havia dito, retornando,
Eu sou prolixo. Inclusive, se vocês quiserem mudar a pauta, vocês vão ter que me dizer. Deixar. Mas é porque realmente é um tema que me traz muita curiosidade e muita paixão para abordar. Os Estados Unidos, esse país de tradição jurídica anglo-saxã, eles têm uma margem de liberalidade contratual maior para disciplinar efeitos jurídicos. Então, a autonomia deles chega até a ser um pouco exacerbada para a prática de alguns atos, especialmente a contratualização do casamento. Lá é muito comum que a gente tenha notícia da possibilidade de se estipularem cláusulas contratuais nos pactos antinupciais ou pós-nupciais, quanto obrigações domésticas, obrigações pecuniárias, então você tem que me pagar. A manifestação de vontade, ela tem muito peso, né? Tem muito peso. Isso também através do testamento. Inclusive, não é incomum que nos Estados Unidos sejam contemplados através de testamentos semoventes. Eu quero deixar uma parte do meu patrimônio para o meu cachorrinho de companhia, ou para o meu gatinho, para o animal doméstico. Não que a legislação brasileira deva percorrer esse caminho, mas a gente deve se inspirar nas boas práticas de outros países para a gente trazer isso e tentar implementar no Brasil e trazer o que é de bom para a prática jurídica. Fazendo um link ainda, né, com relação a essa questão das redes sociais, como que as pessoas, às vezes, o que você falou, não pensam, né, mas geram direitos patrimoniais que vão recair dentro de um inventário ou de um testamento, né? Perfeito. E então existem bens que a pessoa às vezes não tem conhecimento do potencial. Hoje, como eu havia mencionado, a informação é um ativo de grande valor agregado. Não é à toa que grandes empresas hoje, até hoje eu já não sei, né, mas o que tornou imprescindível a edição de uma lei geral de proteção de dados, para evitar que esses compartilhamentos de informações fossem feitos de forma indiscriminada e massiva, sem o conhecimento da própria pessoa. Então, a gente faz cadastros hoje, e vou citar uma situação que todos aqui já devem ter passado. Numa farmácia hoje, a primeira informação que eles pedem, antes de fazer qualquer tipo de cotação de produto que você vai comprar, é qual o seu CPF. Então, eles querem fazer essa captação de dados, a formação desse banco de dados. Naturalmente, isso deve ser feito de forma consentida e com notícia ou com plena publicidade de qual a destinação desse dado. Para que você precisa? É para isso que surgiu a lei de proteção, já ciente e inspirada, inclusive, como eu disse, numa experiência que já ocorreu na União Europeia, que tem o estatuto hoje que me parece o mais vanguardista em relação à proteção de dados e o que melhor atende esse direito hoje, que é, inclusive, fundamental. E nós estamos falando a legislação brasileira acompanhar as modernidades, mas o cartório também, ele acompanhou com o e-notariado, né, que hoje facilita a vida de muitas pessoas. Você está à distância e consegue, né, assinar, fazer um documento, isso também facilitou bastante. Perfeito. Né? Já havia até me esquecido de um ponto anterior que você havia solicitado minha manifestação sobre os inventários. Como eu havia dito, eu acho que o papel do notário hoje é um agente de realização da justiça consensual. Sim. E a possibilidade de realizar o inventário e a partilha, ou eventualmente uma adjudicação pelo extrajudicial, me parece vantajoso pelos seguintes aspectos, e que hoje, naturalmente, são aspectos que são muito caros a todos. Tempo e dinheiro. Verdade. São produtos, não vou dizer produtos, mas são bens e produtos escassos hoje. Quem tem tempo para jogar fora? Ninguém. Quem tem dinheiro para jogar fora? Ninguém. Porque o inventário extrajudicial, ele desburocratizou, ele agilizou sem perder a proteção. Né? Perfeito. Nós temos o acompanhamento, inclusive é um ato cuja participação dos advogados é indispensável. Sim. Naturalmente, cada um das partes que estão legitimadas a suceder o autor da herança pode ser representado por um advogado da sua confiança, ou todos podem ser representados por um advogado unicamente fazendo a representação de todos, e há ainda a participação do tabelião. O tabelião ele tem o dever de ser imparcial, de fazer o aconselhamento jurídico e explicar os efeitos decorrentes daquele ato. Os ajustes de vontade são combinados entre as partes com a assistência dos advogados. Então, o ato
arrisco dizer que o ato ele é confeccionado com mais cuidado, ele é confeccionado com mais atenção e ele traz ainda a vantagem de resolver uma situação patrimonial que, na maioria das vezes, é de extrema importância, porque envolve, eventualmente, a continuidade de uma atividade empresarial familiar, envolve a continuidade da movimentação bancária, que é essencial ao sustento de uma família. E a gente tem tido a felicidade de ter a compreensão do Poder Judiciário e do Poder Legislativo em relação à nossa importância na prática desses atos. Daí que eu trago a brecha para abordar a importância do e-notariado. É uma plataforma eletrônica, hoje, que opera para execução unicamente de atos de atribuição do tabelionato de notas e que permite que o usuário possa, de forma remota, através do seu computador ou do seu aparelho de telefone, expressar a sua manifestação de vontade e o seu consentimento para um ato. Então, e ele traz uma segurança tremenda, é uma plataforma que vai completar esse ano 4 anos, inclusive agora no mês de agosto nós vamos realizar em São Paulo um congresso para comentar sobre os novos módulos que nós queremos inaugurar. Avanços, né? Nós queremos inaugurar novos módulos, a gente quer expandir a atuação, a gente quer gerar facilidade para o usuário e muito ciente de que o cartório, ao contrário de que muitos pensam, o cartório ele está sim preocupado com o usuário, ele está preocupado com os avanços jurídicos, econômicos e sociais do país e ele quer sim avançar, ele quer progredir e ele quer oferecer novas possibilidades para o usuário e facilitar a vida dele. A burocracia que muito se atribui ao cartório não é verídica. As nossas amarras são legais. O tabelião, tanto o oficial de registro quanto o tabelião, eles são agentes do direito e, como tal, eles devem obediência máxima à legislação. A gente trabalha muito para avançar com temas que a gente percebe que exigem melhora em relação ao tratamento jurídico e trazem também uma facilidade ou uma celeridade maior para o usuário, para que a gente permita a circulação de riqueza e sua distribuição no país. Vitor, falar para o nosso telespectador aqui, para quem está nos assistindo, o inventário ele é a regra geral de quando a pessoa não busca o planejamento, né? Fatalmente ele vai cair no inventário. E no nosso caso aqui, né, no seu caso especificamente, do inventário extrajudicial. Fala um pouco para a gente com relação à questão de se estabelecer a jurisdição do cartório com relação ao patrimônio, né? Conta um pouco para a gente dessa situação. Perfeito, doutor. Essa é uma questão relevante porque existe um tratamento distinto. Os notários hoje eles são regidos por uma lei, que é a Lei 8935, de 1994, que a gente chama de Estatuto dos Notários e Registradores. E lá nos primeiros artigos a gente tem a definição da competência territorial para a prática dos atos, né? E também em relação à liberdade do usuário, qual que é a extensão da liberdade do usuário para escolher o seu tabelionato de notas. Em regra, ocorre o seguinte, em regra é o que está estabelecido na Lei 8935, né? O tabelionato de notas tem atribuição para atuar dentro do município ou do distrito ou da circunscrição territorial. Aqui a Lei de Organização Judiciária lhe deu atribuição. Aqui, por exemplo, eu exerço a atribuição de notas no município de João Pinheiro. Não obstante, eu não possa me deslocar para praticar atos em outros lugares, o usuário é livre para escolher. Ao usuário cabe a liberdade de escolher aquele tabelião da sua confiança. E isso me parece razoável, sim, porque, tal como ocorre em relação aos advogados, há uma predileção em relação ao advogado que você compreende quando vai fazer a escolha de representação, um advogado que você entende que é mais capacitado, que você é mais... que você tem mais confiança, que você entende que tem uma familiaridade, ou por qualquer outro motivo. Da mesma forma ocorre em relação ao tabelião de notas. Se o usuário instar o tabelião de notas a atuar, seja o usuário residente em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, em qualquer estado, se ele instar o tabelião de notas deve agir. Não obstante, eu preciso frisar que, em relação aos atos eletrônicos, existe uma normativa específica.
Para evitar que ocorra uma espécie de concorrência desleal, o CNJ regulamentou a forma de competência. Vou estabelecer a regra geral hoje, que em relação a transações imobiliárias, sejam elas intervivos ou causa-mortes, o tabelião está autorizado a praticar atos eletrônicos dentro do seu estado federativo. Sim. Essa é uma regra geral, existem exceções, existem outras nuances que futuramente a gente pode abordar. Então, existe essa distinção, mas a regra geral hoje que a gente tem, que está na Lei 8935, é que o usuário é livre para escolher o seu tabelião de notas. Não obstante, o tabelião de notas não pode ir até o usuário. O tabelião de notas está dentro da sua circunscrição territorial atribuída. Ele não pode buscar um usuário, vou fazer uma captação de cliente, de usuário na cidade vizinha. Não pode. Você não pode fazer isso. Exatamente para evitar que se ocorram situações de concorrência desleais entre os tabelionatos de notas. Muito pertinente a sua colocação, Vitor. Aí eu te pergunto, com relação àquela pessoa que deixa um patrimônio em vários municípios ou em vários estados diferentes, como que faz com relação a essa jurisdição? Perfeito. Bom, nesse caso, não há dificuldade. Se o usuário solicitar, eventualmente, que o cartório do lugar do óbito, ou o cartório do lugar da residência, ou o cartório, eventualmente, de outro estado ou de outra cidade, aquele que ele goza de mais confiança para a realização do inventário extrajudicial, esse cartório terá atribuição plena e competência, o ato será válido e eficaz e produzirá seus efeitos regularmente. O que ocorre aqui, uma atenção que deve ser tomada, isso naturalmente em relação aos notários. Ele deve observar a legislação pertinente, principalmente os bens imóveis. A legislação pertinente aos atos que são praticados em cada um dos estados federativos. Os estados hoje têm atribuição, aliás, competência para disciplinar e regulamentar os atos que são praticados, os procedimentos são praticados em cartórios. E também em relação à legislação tributária, porque o evento morte ele é fato gerador do tributo denominado ITCD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. E cada estado, sendo um tributo de competência estadual, tem uma legislação específica. Então, por exemplo, o autor da herança faleceu, deixou o imóvel em Minas Gerais, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Deverão ser feitas 3 declarações de imposto separadas. Esse é um cuidado que deve ser tomado. Mas o inventário pode ser feito. Mas o inventário pode ser processado, inclusive, num estado distinto. Sim. Se as partes instarem o tabelião, por exemplo, do Distrito Federal a lavrar esse inventário, não há óbice para que ele pratique. O imposto, o ITCD ou o ITCMD, que alguns estados falam ITCMD, né? Ele vai ser recolhido no estado onde está o imóvel, né, ou os bens, mas o inventário pode ser feito em outra jurisdição. Exato. Então, existe um tratamento distinto em relação a bens móveis e bens imóveis. Sim. Os bens imóveis, naturalmente, eles estão adstritos à legislação tributária do estado onde se localizam. Sendo o fato gerador a morte, a base de cálculo vai ser atribuída, em regra, o valor do imóvel ao tempo do falecimento, Sim. na data do falecimento. Qual que é o valor de avaliação fiscal? Sim. Aí a gente vai ver qual que é a alíquota aplicável, se existe um desconto para pagamento antecipado ou se não existe, qual que é a forma de se fazer a declaração. Então, cada legislação estadual tem um tratamento diferenciado para regulamentar, né? A gente tem hoje uma alíquota máxima de ITCD, que é definida através de resolução do Senado Federal, que é de 8%. Os estados podem estipular até 8% de imposto para o tributo de ITCD, especificamente. Essa questão do ITCMD tem surgido também uma grande procura por causa da reforma tributária, porque vai ser permitida a alíquota progressiva. Hoje, por exemplo, em Minas, nós temos uma alíquota fixa de 5%. Então, se você tem um patrimônio pequeno ou grande, você vai pagar 5%. Mas ela pode vir a ser progressiva, que fatalmente será, só vão estipular ali os valores máximos, que ainda, creio, está em debate, né? Mas ela vai, se o seu patrimônio aumentar, a alíquota vai aumentar também. Então, por isso, nós também estamos sendo muito demandados na questão do planejamento para se administrar e fazer, de certa forma, um pequeno planejamento tributário. Porque ao evento morte no inventário, você não tem opção, você vai ter que chegar lá e vai ter que pagar. Mas no planejamento você vai antecipar
pode ter, né, o pagamento na doação, o usufruto, mas você está ali administrando quando, como fazer. Né? Isso também é muito importante, a questão do ITCMD. Eu, como tributarista, sempre ressalto essa questão por ser importante dentro do planejamento patrimonial e sucessório. Pensar-se nisso, né, na questão fiscal, tributária. Sem dúvida. Hoje a palavra da moda é arcabouço. Sim. Me parece que a Arcabouço reforma tributária fiscal. já montou o arcabouço Verdade. do que será a nossa legislação tributária, né, com o Sim. intuito não de reduzir imposto, que ficou muito claro, mas de descomplicar. Então, a gente vai unificar alguns impostos, notadamente os impostos relacionados à cadeia de consumo e prestação de serviço. A parte da reforma pertinente ainda aos impostos incidentes sobre a renda não foi tratada, isso é outra matéria que ainda vai ser abordada. E uma coisa que a gente já sabe em relação ao ITCD, porque é um dos únicos impostos que nós temos hoje que tem uma margem para crescimento exponencial. Se a gente fizer, inclusive, uma comparação com outras com direito comparado, com experiências de outros países, e aqui eu vou citar eventualmente o direito europeu, em que nos países da União Europeia é comum que se vejam alíquotas de imposto de transmissão que chegam a 40% até 50%. Estados Unidos também, de 18% a 40% nos Estados Unidos. Exatamente. Então, existe ainda uma margem muito grande para ampliação desse imposto no Brasil. Sim. Então, é um receio de muitas pessoas que, além da necessidade desse imposto ser progressivo, que a alíquota também supere os 8%, que hoje está definida através de resolução do Senado. Nada impede que o Senado modifique isso. Na própria regulamentação da reforma tributária, essa barreira pode ser quebrada. E, sabendo da situação fiscal do país, não me parece estranho que isso ocorra. Então, de fato, há uma importância de se pensar a prática desses atos de planejamento sucessório para uma economia tributária que me parece evidente. Uma economia que vai ser relacionada não apenas ao imposto de transmissão, mas também em relação a outros custos que são envolvidos na prática dos atos de transmissão dos bens causa-mortes. Porque se a gente, eventualmente, se deparar com uma situação de litígio, a gente tem que falar de custo processual. Sim. A gente tem que falar de, naturalmente, O custo aumenta muito. de outros gastos que vão ser relacionados. Sim. Além do tempo, que Até é porque outro você perde, às ativo de vezes, até extrema liquidez, relevante. né? Porque você vai estar ali com uma demanda longa, discussão, e você vai perder, às vezes, até a liquidez de um patrimônio. Sem dúvida. Então, me parece muito importante, principalmente para quem tem receio de aumento de alíquota, que isso seja estudado, seja analisado, a viabilidade de se fazer através dos diversos instrumentos de planejamento, seja o testamento. O testamento, nesse aspecto, nem tanto, né? Porque o testamento, naturalmente, só vai ser cumprido após o óbito. Mas sim, a própria doação, como a gente havia trabalhado, seja com reserva ou não, para que a pessoa possa preservar o uso e a fruição daquele imóvel ou de qualquer outro bem enquanto estiver vivo, sim, com uma cláusula restritiva ou não. Então, a gente consegue trabalhar diversas formas de realização da doação para atender à manifestação de vontade de quem está fazendo a liberalidade. Vitor, aproveitando esse assunto, né? Arcabouço, imposto, lei fora do Brasil, e quando o brasileiro ele constitui patrimônio fora do Brasil, ele pode fazer o inventário extrajudicial aqui? Como que procede nessa situação? Nesse caso, existe de fato uma barreira. O nosso Código de Processo Civil estabelece que não há competência nem jurisdição brasileira pertinente aos bens que estão localizados fora do Brasil, da mesma forma que o Brasil também não reconhece validade se uma justiça estrangeira eventualmente processar um inventário, uma partilha de um bem imóvel que esteja localizado no Brasil. Me parece que isso se dá em razão de uma questão de soberania nacional, né, para se evitar que eventualmente se infringam determinações de ordem pública e eventualmente se atribua competência a uma jurisdição externa em relação a patrimônios que, em alguns casos imobiliários, seja atribuída a um juiz estrangeiro, a uma competência estrangeira.
tornou-se comum e fácil, né? Nós temos diversos clientes com investimento e patrimônio internacional, né? Então, a gente sempre fica atento porque tem que analisar o país, se tem ali um acordo, um tratado, mas na questão fiscal. Mas o inventário ele vai ter que ser processado, né, lá, vai ter que ser processado fora, tem que ser feito tudo lá, e aqui talvez uma compensação ou um pagamento de imposto, a depender da situação, né? Essa é uma situação que tem que ser analisada com muito cuidado e naturalmente exige um estudo tributário de vantagem, porque existem custos transacionais envolvidos que estão relacionados eventualmente à necessidade de se processar um inventário numa jurisdição externa. Existem... Bom, recentemente nós tivemos a tributação dos fundos... como que se denomina os fundos? Os come-cotas, né? Os fundos de participação exclusiva, se eu não me engano, né? Aqueles fundos que têm valores vultuosos, que têm a única destinação de gerar um retorno patrimonial e de proteger de uma eventual incidência tributária, né? Então, o governo começou a se atentar à importância de se estabelecer a tributação desses fundos, até por uma medida de justiça tributária, né? Eu acho que o grande defeito da legislação tributária hoje no Brasil é o caráter regressivo dela. A gente tributa muito mais quem ganha menos do que quem ganha mais. Exato. Inclusive, é muito comum que se veja hoje as pessoas que têm capacidade de arcar com uma consultoria tributária, com planejamento tributário, elas conseguem ter economias gigantescas em relação aos seus rendimentos, à sua forma de prover renda. Sim. E dentro desse tema do planejamento patrimonial e sucessório, um último tema a abordar e que a gente fala que é de muita importância é o regime de bens de um casamento. Porque as pessoas, às vezes, nem dão a devida importância. Os reflexos, a gente sempre explica, do regime de casamento é tanto na partilha, num divórcio ou numa sucessão, e que tem diferenças, sabemos, e também na distribuição de bens e na constituição da empresa. Porque um casal que esteja sobre o regime de casamento de comunhão universal, ele não pode ter uma empresa limitada. Então, muitas pessoas chegam, né, clientes até o escritório e não sabem dessas limitações. Então, para o planejamento tributário, para o planejamento patrimonial e sucessório, é importante nós termos, igual nós temos aqui na equipe, advogados especialistas em família, sucessões, direito societário, eu como direito tributário, para que você cerque ali de uma forma que seja feito um planejamento legal de todas essas áreas, né? Porque aí já estamos falando aqui na constituição de uma holding. Então, um casal que esteja sob o regime de comunhão universal, ele não pode ter uma empresa limitada, ele vai ter que ir para uma SA. E como que são as implicações da SA? Questão de tributação, a logística toda da questão societária diferente e também a separação obrigatória. Então, o regime de bens é muito importante. Dentro dele também a união estável, porque temos, obviamente, muito, né, o casal em união estável e que a união estável não é um regime de bens. Então, ela tem também, que eu acredito que tem a ver em ligação com o cartório de notas, em função do regime de bens ligado à união estável. Porque, às vezes, você tem um casal que junta, vamos colocar assim, né, está ali morando junto, mas e os impactos disso? Na distribuição do patrimônio, na partilha, seja divórcio, seja sucessão, né? Então, o casal em união estável, que o regime não altera, eles são solteiros, mas estão sob uma união estável, eles têm a opção de ir no cartório estabelecer o regime de bens? Perfeito. Esse é um tema que é muito curioso, porque me aparece com frequência a seguinte pergunta no tabelionato. Vitor, eu quero me casar, mas eu já venho de outro relacionamento, eu tenho filhos de outro relacionamento, e eu não queria que houvesse comunicação patrimonial. Eu falo, olha, o regime da separação, ele vai te atender enquanto você é vivo. Sim. Porque ele permite, de fato, que a gente faça a separação daqueles direitos, bens e haveres que foram adquiridos na constância do casamento ou da união estável. Mas existe ainda uma trava que é incontornável com a nossa legislação atual, que são os efeitos sucessórios. Porque o cônjuge, independente do regime de bens, nesse caso propriamente que eu citei da separação de bens,
ele é herdeiro. Sim. Ele não terá meação, porque nada se comunicou durante a constância do casamento, em virtude do regime adotado. Mas ele será herdeiro. Sim. Então, me parece até pertinente também lembrar que a gente tem um projeto, um projeto de Código Civil que está em tramitação no Congresso Nacional e que faz prever a exclui o cônjuge como herdeiro necessário. Então, isso confere, se de fato isso assim for decidido pelo Congresso e dessa forma for aprovada a redação do projeto, isso confere mais autonomia às partes para disciplinar os efeitos patrimoniais. Seria ótimo que a gente possa separar, e ainda, como não ocorre ainda, a gente possa separar os efeitos patrimoniais do casamento. E também sucessórios do casamento, porque isso gera até um empecilho para que as pessoas constituam uma união, com receio de que isso possa gerar uma repercussão futura ou não. Em relação à união estável propriamente dita, é uma situação de fato. E aí ela merece todo cuidado. Sim. Porque ela não depende de uma manifestação formal de vontade. O casamento, naturalmente, exige uma formalidade. Sim. Ele tem um rito. Ele tem uma data de início também. Ele tem toda uma ritualística. Sim. Então, ele deve ser realizado de portas abertas, porque qualquer pessoa pode opor eventualmente a existência de um impedimento ou de uma causa suspensiva. Ele deve seguir, o celebrante deve seguir os dizeres que estão constantes no Código Civil. As partes devem se manifestar de forma inequívoca. Há algumas situações até que já apareceram nas redes sociais de uma brincadeira que foi realizada perante o celebrante, o juiz de paz, em relação à manifestação de vontade, dizer um não de brincadeira na frente do juiz de paz. Sim. Pela letra da lei, exige a suspensão da celebração. Sim. Deve ser realizada uma nova celebração em outra oportunidade para que a pessoa, então, de forma inequívoca, expressa, se manifeste no sentido positivo. A união estável, não. E aí é muito curioso, porque a união estável, não existe que a pessoa saiba que ela está em união estável. Sim. Exige que ela se comporte, porque é uma união de fato. O ânimo de constituir uma família. O ânimo de constituir uma família, a forma como ele trata, qual o comportamento social. Não necessariamente, como já existiu a necessidade de viver conjuntamente, isso não é um requisito. Exato. Muitas pessoas ainda perguntam, eu preciso residir com a pessoa para que isso configure uma união estável? Não. E qual o tempo necessário? Também não existe. Cada situação é uma situação. Então, é muito importante que as pessoas se atentem à necessidade de disciplinar e reger. Existe um certo preconceito em relação a essa conversa com o seu parceiro ou com a sua parceira, seja para a constituição de uma união estável, seja para a constituição de um casamento, mas isso evita conflitos futuros. Alinhar expectativas, seja em relação aos projetos pessoais, seja em relação aos projetos de maternidade ou de paternidade. Também há necessidade de se discutir o planejamento patrimonial. Sim. O casal deve alinhar isso. E é interessante que se faça naturalmente através de um instrumento que tenha segurança. Porque a união estável não exige que sua formalização, a sua declaração de existência ou ajuste dos seus termos, como permite o Código Civil que se faça através de um instrumento, pode ser particular. Uhum. Mas e se esse documento eventualmente se perder? Exato. E se eventualmente se houver necessidade de se discutir alguma coisa de um instrumento particular, o ônus da prova não é invertido. Então, uma assinatura pode ser contestada, a capacidade civil da pessoa no momento de assinatura, se existia um vício de vontade, se ela foi induzida ao erro, uma coação, tudo isso pode ser levantado. O instrumento público afasta. Sim, nós temos um caso no escritório e que a declaração em cartório, só com 2 testemunhas, reconhecendo firma, mas não foi aceita para a pensão, porque ela não foi feita em cartório. Lógico que não é previdência privada, mas ela não se permitiu, foi indeferido o pedido da pensão, porque ali o companheiro não conseguiu um instrumento hábil para comprovar a união estável. Ou seja, vai ter que se entrar com uma ação, testemunhas, dificultando e atrasando todo o trâmite que ele poderia já estar recebendo uma pensão se estivesse
um documento feito em cartório. Exato. O crivo do tabelião nesse ato é para testar se a pessoa tem uma manifestação de vontade livre, se ela está em pleno exercício e gozo da sua capacidade civil, se existe eventualmente alguma dúvida em relação aos efeitos jurídicos, porque há o dever de aconselhamento, é um dos deveres funcionais do tabelião. Então, isso tudo fica certificado através de um documento que é confeccionado por um agente que é investido na fé pública do Estado. Então, qualquer pessoa que eventualmente pretenda desconstituir a validade daquele documento, ela que alega o vício ou a invalidade, que terá que prová-lo em desfavor da fé pública do tabelião. Então, é um instrumento robusto, confere segurança, sem contar o seguinte: o documento está arquivado de forma permanente, quando se houver necessidade pode se extrair uma certidão. Ele é público. Ele é público. Ele pode ser, agora, como já se permite a legislação, levado a registro para gerar efeitos perante terceiros, inclusive. Então, se você faz o registro do contrato de união estável, da declaração de união estável no cartório de registro de imóveis, onde você tem um imóvel registrado, aquele terceiro sabe que, obrigatoriamente, ele precisa pegar a assinatura do companheiro para fazer a alienação, se aquele imóvel se comunica ou não. Aumenta a proteção. Então, aumenta a proteção, não apenas em relação às partes, mas também em relação aos terceiros com quem essas partes contratam. Porque se imagine a seguinte situação, Marina: você comprou um imóvel meu e eu alego a você que eu sou solteiro, apresento minha certidão de estado civil e alego a você que eu não tenho nenhuma união estável. Mas eu mantenho uma situação de fato. Vendi esse imóvel, depois a minha companheira terminou o relacionamento, eu terminei o meu relacionamento com a minha companheira e ela vem exigir que eu pague a ela os aquestos, que é a ameação devida dos bens adquiridos na constância dessa união estável. Sim. E ela alega, eventualmente, a necessidade de se fazer evicção do bem que eu transmiti a você sem autorização dela. Pode tornar nulo. Pode trazer, na melhor das hipóteses, traz uma chateação. Sim. Necessidade de, eventualmente, ter que ajuizar um embargo de terceiro, a necessidade de ter que defender a sua propriedade. Sim. Então, o cartório é um aliado em relação à segurança, em relação à eficácia jurídica, em relação à prevenção de litígio. Perfeito. E o último tema para a gente abordar, Vitor, o pacto antinupcial. Ele também, em quais circunstâncias ou regimes ele é importante? Também, assim como nós falamos que o testamento tem um tabu, pelo que nós atendemos, as pessoas não têm conhecimento do que é o pacto, quando ele é obrigatório, quando ele é opcional, o que pode constar nele. Então, até para a gente ir encerrando e finalizando a questão do pacto antinupcial. Bom, eu vou encerrar com mais perguntas do que respostas, mas para suscitar a curiosidade dos espectadores em relação a esse tema também, que já é motivo de estudo há algum tempo e que me parece também que trará novidades com o projeto do Código Civil que está em andamento. O pacto antinupcial ele visa disciplinar essencialmente os efeitos patrimoniais que vão se decorrer na constância do casamento. Quando? Na hipótese específica em que as partes pretendem escolher um regime de bens que não seja o supletivo legal. Hoje, inclusive desde dezembro de 1977, quando entrou em vigor a lei do divórcio, o regime supletivo legal é comunhão parcial de bens. Que antigamente era comunhão universal. Antes de dezembro de 1977, agora não vou me lembrar o dia, se não me engano é dia 27 de dezembro, que a lei 6.515 passou a viger. O regime vigente naquela época era comunhão de bens, chamado hoje de comunhão universal. Né? O antigo Código Civil de 1916, o Código Bevilacqua, denominava apenas de comunhão de bens, o equivalente à nossa comunhão universal. Bom, então aqueles que pretendem se casar e querem eleger um regime distinto do supletivo legal hoje, devem confeccionar o pacto. Ele se chama pré-nupcial, porque, de fato, ele deve ser confeccionado antes do casamento. Perfeito. No momento da habilitação no cartório de registro civil, as partes já devem apresentar, junto com os documentos para instruir processamento das proclamas, já devem instruí-lo com o pacto antinupcial, para que o oficial de registro civil, já
coloque no assento de casamento que será o regime aplicável. Quais são as opções que nós temos hoje? Nós temos o regime da separação de bens, nós temos a separação convencional, nós temos o regime da comunhão universal, nós temos a participação final nos aquestos, que eu acho um regime super interessante, mas é pouco utilizado. Falado, né? E nós temos também a opção, inclusive, de fazer um regime híbrido, com regras patrimoniais específicas, ou mescladas entre os regimes. Olha, esse tipo de provento não se comunicará, esse tipo de provento sim ou não. Então, a possibilidade de se trabalhar com as regras dos diversos regimes e criar o que a gente denomina de regime híbrido. Agora, como eu havia dito no início, vou trazer uma pergunta, que é a questão de ouro hoje em relação ao pacto. A possibilidade de se disciplinar efeitos pessoais, que são as chamadas obrigações pessoais. Sim. A possibilidade de se determinar, Marina, por exemplo, num pacto pré-nupcial, o marido está obrigado a lavar a louça. A esposa está obrigada a cozinhar domingo aquela obrigações lasanha. Conjugais. As chamadas obrigações pessoais conjugais. Sim. Qual que é o limite? Qual que é a extensão? E há, inclusive, um precedente muito interessante que foi processado na Vara de Registros Públicos da comarca de Belo Horizonte, em que um pacto antinupcial fez prever a incidência de uma multa contratual decorrente do ato de infidelidade. Nossa. Que restou comprovado nos autos, não tive acesso, provavelmente deve ter tramitado em sigilo, sim, mas tivemos notícia que a cláusula foi julgada válida pela Vara de Registros Públicos. Então, temos já alguns precedentes que começaram a trazer essas questões à tona, que têm sido muito debatidas e suscitam muita curiosidade de todos, né? Fica essa pergunta, porque ainda não existe uma resposta nem da doutrina, nem da jurisprudência. Qual o limite? Portanto, até onde... nesse momento, assim, cabe ainda a manifestação da vontade, ela é ampla, de certa forma, ali no pacto antinupcial. A manifestação da vontade, ela fica adstrita às determinações de ordem pública. Então, existem alguns critérios que a gente sabe que deve observar. Naturalmente, os critérios e parâmetros de direitos fundamentais. A igualdade. Você não pode determinar que uma pessoa se sujeite a uma obrigação e você não esteja sujeito a essa obrigação de forma equivalente, trazendo uma desproporcionalidade ou uma desequiparação muito grande, notadamente em situações que, eventualmente, se faça notar a existência de uma parte que está numa situação de vulnerabilidade perante o outro, né? Então, muito tem que se avaliar, existem já alguns critérios colocados, mas me parece que a jurisprudência vai começar a atender essas demandas e começar, inclusive, a reconhecer a validade da possibilidade de se determinar algumas multas contratuais nos pactos pré-nupciais em razão de alguns comportamentos, como também algumas outras obrigações. Mas não há um limite ainda pré-estabelecido, não existe um critério. A gente tem tomado muita cautela e aconselhado, eventualmente, a se reduzirem essas cláusulas, sim, ou tentar abordar de forma muito sucinta para que isso não vai debater eventualmente tanto que vai impedir até o relacionamento. Exato. Além de gerar efeitos lá no relacionamento, sim, isso não pode ser o germe de uma demanda futura. Exato. O tabelião não pode incentivar uma aventura jurídica porque o seu trabalho de aconselhamento é justamente para prevenir litígio. Então, ele tem que ter muito cuidado no aconselhamento, na orientação, justamente para evitar que aquela cláusula gere uma nova judicialização, perfeito, que é justamente o que o cartório está para trabalhar, reduzir o volume de processos judiciais, ser um parceiro do judiciário na realização da justiça consensual e da justiça com... que a gente chama hoje, na legislação processual, né, aqueles atos de jurisdição voluntária. Sim. Perfeito. Como você disse no início, é um tema caro, que a gente poderia ficar horas aqui debatendo, que a gente debate muito naturalmente, que é difícil até esgotarmos certo assunto, temos muito ainda que falar, contrato de namoro, são muitas consequências
né, desse tema do planejamento patrimonial e sucessório, mas te agradeço, foi enriquecedor, inclusive para nós, com informações muito importantes. Sabemos o quão de conhecimento você tem em relação a essa matéria e te agradecer a doutora Beatriz, doutor Leonardo, que seja o primeiro de muitos e que nas próximas pautas possamos aprofundar em determinados temas. Obrigada. Eu que agradeço, como eu disse, foi uma honra participar desse projeto. Acho que qualquer forma de difusão de conhecimento é super válida, então é uma iniciativa que deve ser parabenizada e elogiada. Fico à disposição para retornar. Como eu disse, eu tenho esse pequeno defeito, eu me estendo quando eu vou abordar esses temas que a mim geram muita curiosidade e interesse. E, naturalmente, são de extrema importância para consideração em termos de planejamento sucessório, patrimonial, familiar. Fico à disposição para retornar, para abordarmos, por exemplo, o contrato de namoro também, que é outra questão muito polêmica. E agradeço mais uma vez o convite, fico muito honrado e lisonjeado de poder participar com vocês desse podcast. Obrigada. Acredito que muitos que estejam nos assistindo, né, se identificaram principalmente com essa questão do namoro, né? E às vezes estão numa união estável e não estão sabendo, né? Verdade. Vitor, muito obrigado, tá? Em nome do RTM Advogados, Advocacia Empresarial, né? Aqui em João Pinheiro, muito obrigado. Agradeço também, doutor Leonardo, Beatriz, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.